Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD. Nesse trimestre, com a revista CPAD, estamos estudando a Igreja de Jerusalém, um exemplo de igreja para nós. E hoje vamos falar de uma igreja fiel à pregação do Evangelho, o querigma da igreja, ou seja, a pregação que a igreja fazia. O texto áureo da nossa lição se encontra em Atos, capítulo 3, verso 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Olha assim, aqui, isso foi logo após a cura daquele paralítico que estava à porta do templo, chamada Formosa. Pedro disse: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem entrou saltando, pulando no templo, e todo chamou a atenção de todos. E Pedro, então, tira a atenção de si para Cristo, dizendo: E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Porque olhais tanto para nós? Pedro é bem diferente dos pregadores atuais, que tiram a visão de Cristo para eles. Pedro não, Pedro tira a visão de si mesmo para Cristo. Por olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem. Então não foi a virtude nem a santidade de Pedro, mas o poder de Jesus. E a mesma coisa nós temos que saber que apesar de nós pregadores podemos às vezes atrair atenção para nós, devemos desviar a atenção de nós para o Salvador. A verdade prática, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Então, hoje vamos falar dessa pregação. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 11 ao 19. E apegando-se a ele, a Pedro e João e todo o povo, correu antônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Esse alpendre chamado de Salomão era uma parte do templo. Eu recomendo a você que olhe a planta do templo. Há algumas bíblias de estudo que traz a foto do segundo templo, né, da época de Jesus, e você vai ver no canto do templo esse chamado alpendre de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? São duas perguntas que aparecem aqui em Atos 3:12. Primeiro, por que vos maravilhais? E segundo, por que olhais tanto para nós? Não é? E aqui Pedro vai tirar atenção de si e colocar atenção na pessoa de Jesus. Ele vai começar com Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, e olha, começou com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Olha que interessante, Pilatos já tinha determinado a soltura de Jesus, mas o povo entregou. Mas vós negastes o santo e o justo e pedis que vos desse um homem homicida. Olha aí, pediram a Barrabás no lugar do santo e justo Jesus. E aqui olha o que Pedro vai dizer: e matastes o
príncipe da vida. Jesus é o príncipe da vida. Jesus é o príncipe da paz, Isaías 9:6. Jesus é o príncipe da vida. Jesus é o príncipe dos primogênitos dos mortos, em Apocalipse. Então nós vemos que Jesus possui um principado. Matasses, o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Aqui claramente está claro quem ressuscitou Deus dos mortos, ou Jesus dos mortos. O Deus que ressuscitou Jesus dos mortos é o Deus nosso Senhor. Mas também vemos em outras passagens da Bíblia, como em Romanos, capítulo 8, verso 11, que foi o Espírito que ressuscitou a Jesus. E também, há outras passagens que sugerem que o próprio Jesus ressuscitou-se a si mesmo. Não é? Quando ele diz em João, a minha vida ninguém a tira, tenho poder para dar e tenho poder para tirá-la. Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Note também que a pregação da igreja sempre incluía a ressurreição dentre os mortos. E esse era o fato que fizeram eles pregar, porque antes de Cristo ressuscitar, eles estavam trancados num cenáculo, com as portas fechadas, com medo dos judeus. Mas agora eles, com a ressurreição de Cristo, ganhou coragem para anunciar. E pela fé no seu nome. Qual nome? Nome de Jesus. Fez o seu nome fortalecer. Lembra, nem ouro nem prata eu tenho, mas em nome de Jesus levanta e anda. Fez o seu nome fortalecer, a esse que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. A fé pode nos levar à perfeita saúde. Perfeita fé, perfeita saúde. Perfeita fé é fé no nome de Jesus. Perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Pedro acusou os judeus de terem entregue a Jesus, mas Pedro a que abona fizesse por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado. Interessante o verso 18, pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. Isso quer dizer que Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que o Cristo havia de padecer, e aí padecer e, claro, morrer e ressuscitar, que o Cristo havia de padecer. Pedro já vai direto ao ponto no verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Uma coisa é se arrepender, outra coisa é se converter, não é? O arrependimento é realmente sentir-se mal pelos nossos pecados. A conversão é mudar de direção, que traz na palavra do arrependimento o metanoia. Então, aqui há um paralelismo de ideias semelhantes. Arrependei-vos e convertei-vos. E tem crente que se arrepende, mas não se converte. Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Que texto maravilhoso, que pregação direta no ponto. Vamos então ao comentário. Esta lição mostrará uma das marcas da igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. Não é só pregar, mas sim pregar tendo Cristo no centro, ou seja, mensagens cristocêntricas. E isso é o que eu falo para todos os meus alunos de homilética. Jesus mandou a gente pregar o evangelho. Por que tem gente pregando Elias, Moisés, em vez de o evangelho?
pastor, eu não posso falar sobre Moisés? Ele é claro que pode, você pode e deve, mas você começa em Elias e acaba no novo Elias, começa em Moisés e acaba no novo Moisés. Sua mensagem, se não tiver Cristo, ela entreteve o povo, ela apenas foi uma história. Pegaram alguém do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, do jeito que você quiser, e parece que os pregadores acham que se eles pregam no Antigo Testamento, eles são mais profundos, mas acabam não falando nada de Cristo. Nós podemos começar em Abraão, como Pedro aqui começou, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, mas já foi logo para o Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o seu Filho. Então, comece em Abraão, Isaac, Jacó, onde você quiser, até em Adão, mas termina no último Adão, termina a sua mensagem em Cristo, fale de Cristo. E essa era a mensagem da igreja, uma mensagem cristocêntrica. Cristocêntrica, não é só falar do fogo que caiu do céu, de Elias, do azeite que multiplicou com Eliseu, e muita gente gosta só de falar nisso, não é? Volta a tua mensagem para Cristo, pregue a Cristo, e por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Por que pregar a Cristo, pastor? Porque quem salva é Cristo. Elias não salva ninguém, Moisés não salva ninguém, Adão não salva ninguém. A mensagem de salvação é Cristo. Cristo é o Salvador, para que o mundo possa conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não é mensagem seca, mensagem que, já dizia John Wesley, se o teu sermões não tem fogo, ponha os teus sermões no fogo, não é? Prega uma mensagem no poder do Espírito Santo, com a unção, com a graça, com a direção do Espírito Santo. E não transmita apenas palavras vazias, mas uma mensagem viva, uma mensagem poderosa, transformadora, que vem da inspiração do Espírito Santo e não do Google, e não do ChatGPT, mas sim venha uma mensagem com a inspiração, a graça do Espírito Santo. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam mais saída. Sua mensagem tem que trazer uma esperança de vida eterna. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Vamos ao ponto 1. A igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, a primeira está lá em Atos capítulo 2, a segunda em Atos capítulo 3, verso 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus e Cristo no centro da mensagem. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentos de sua pregação, citando Deuteronômio 18, verso 15 ao 19 e o verso 23, Gênesis capítulo 22, 18 e verso 25, Há também aqui uma conexão com o Salmo 22, verso 1 a 31, especificamente verso 18. A Daniel 9, 26, conforme verso 18. Então Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Havia profetizado que o Cristo haveria de padecer, Atos 3, 13. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Gênesis 26, 24, Gênesis 28, 13 e tantas outras passagens que temos aqui. As Escrituras dão testemunho de Jesus. Elas apontam para Cristo. Jesus mesmo disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam, João 5,39.
Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Atos 3, verso 18. A pregação de Pedro aqui invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus, sua morte, não fora por acaso, havia sido profetizada, haviam sido predita pelos antigos profetas. As Escrituras, ponto 3 aqui do 1, ainda confrontam o pecado. As Escrituras nos chamam para o arrependimento, para a conversão. Atos 3,19, a verdadeira pregação, mostra o problema do pecado e confronta, sempre chamando o homem ao arrependimento, à conversão. No texto aqui citado, Pedro cita o termo grego metanoi, de arrependei-vos, traduzido como arrependei-vos. Essa palavra, além do que já foi conhecido no sentido de arrependimento, significa mudança, mudança de mente, mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. Ou seja, a conversão mesmo, mudar de direção. Convertei-vos. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos ouvintes. Então, a sinopse, tópico 1 aqui é que a igreja bíblica é fundamentada a sua pregação nas Escrituras, que revelam Deus e testemunham de Jesus Cristo. Vamos ao ponto 2, a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Lembra quando ele disse? Pelo nosso próprio poder ou virtude. Não era dele, era do Espírito. Quando pregou a mensagem, também registrada em Atos capítulo 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenísio, traduzido fixar os olhos, na passagem. E Pedro com João fitando os olhos nele, Atos 3, verso 4. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, de reconhecimento, de atenção especial, colocando os olhos nele, geralmente ligados a acontecimentos divinos e milagrosos. Fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou, vendo que ele tinha fé, Atos 14, verso 9. Da mesma forma, aparece também em Atos 13, 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também para ungido para pregar. Certa vez eu estava com o saudoso pastor Zé Neco, presidente do Ministério do Belém, lá em Alagoas, não é? E eu estava com o pastor Zé Neco em Boston, e nós estávamos jantando. De repente, ele fixou os olhos na atendente, fixou os olhos nela, e a moça ficou endemoniada. Nós estávamos num jantar, num restaurante. Então eu vejo bem essa expressão de fixar os olhos, né? O Espírito Santo é quem inspira, é quem dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo.
Vamos ao ponto 3, o Espírito glorificará a Jesus. Jesus diz que o Espírito Santo o glorificaria. João, capítulo 16, verso 14. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isto é exatamente o que vemos aqui na cura do paralítico na porta do templo chamada Formosa, em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixa claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Por que olhais tanto para nós, como se nossa própria virtude, note que a virtude não era dele, era do Espírito, ou santidade, fizéssemos andar esse homem? Atos 3, verso 12. Nem a virtude nem a santidade era de Pedro, mas sim a virtude e a santidade vinha do Espírito. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca no homem como centro não é uma pregação bíblica. E hoje, nesse mundo antropocêntrico, onde o homem é o centro do universo, o sol, a lua, a terra gira em torno do ser humano. Então, nesse mundo que nós vemos, as pessoas gostam de colocar o homem no centro, não é? Como fizeram com Herodes, Agripa I, em Atos 12, ele fala como um Deus, né? E por ele não dar glória a Deus, o anjo o feriu e morreu comido de vermes. Então, nós temos que colocar a atenção em Cristo, não em nós. Nós somos, não passamos de pó, não é? Ele sim deve receber toda a honra, toda a glória. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca no homem, não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um belo discurso humano, conforme eu disse, Herodes o fez em Atos 12, e até disseram que ele falava como um Deus, não é? Sinopse, tópico 2. A igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensageiros inspirados pelo Espírito Santo e mensageiros que glorificam a Cristo. Vamos ao terceiro ponto, a igreja que prega a esperança vindoura. Esse é o terceiro ponto, alerta. Há uma sociedade que vivemos hoje que é indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Atos 2, verso 40. Agora ele reconhece que aquele era também uma geração ignorante. Atos 3, 17. Era uma cultura indiferente, insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança, conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:13, não quero que não estejais esperança, não é? A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daquele que não conhece a Deus. 1 Tessalonicenses 4, verso 5. E essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Vamos à promessa da segunda vinda. Concluindo sua pregação, Pedro deixa claro que se ele se arrependesse, viria o tempo de refrigério. Aqui é uma mensagem de esperança. Vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Note, quem pode refrigerar a nossa alma é o Senhor. Não é? Conforme o Salmo 23 diz, refrigera a minha alma. Verso 3, o refrigério na presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade.
Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um tempo de refrigério, um refrigério nos últimos dias que fora prometido a Israel pela presença do Senhor. Trata-se aqui da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade de que no tempo de Deus tudo se cumprirá. A sinopse, tópico 3, nos diz o seguinte, que a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente, uma sociedade que só está olhando para o momento, em vez de olhar para o futuro. A realidade espiritual proclamando a promessa dessa segunda vinda de Cristo, onde todas as coisas serão restauradas. Vamos à conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição bíblica, uma lição maravilhosa que nos leva a meditar entre a igreja de Jerusalém e os nossos dias, entre a pregação de Pedro e as nossas. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis à exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com graça, com maestria, as escrituras sagradas. O próprio texto de Atos vai dizer que eles reconheceram que andavam com Jesus. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo e sermos cheios dele, do Espírito, para termos e sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras no poder do Espírito Santo. Vamos à revisão do conteúdo através das perguntas da lição de hoje. Primeira pergunta, em que a pregação do apóstolo Pedro é baseada? Qual é a base, não é? E a resposta é, a pregação do apóstolo Pedro é baseada nas escrituras. Nós não estamos aqui para pregar o Talmud, para pregar Flávio Josefos, o filho de Alexandria. Estamos aqui para pregar as escrituras. E o apóstolo usou trecho das escrituras para fundamentar sua pregação. A verdadeira pregação, ela é bíblica, ela é cristocêntrica e ela leva a uma mudança de vida. Vamos ao segundo ponto. O que a pregação de Pedro invocou? Resposta: a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, mas já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Terceira pergunta: como a expressão fixar os olhos é usada para descrever o apóstolo? E a resposta é, a expressão fixar os olhos é usada para descrever o apóstolo em momentos de revelação, de reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos, mostrando que Pedro não apenas estava capacitado para curar, mas estava ungido para pregar. Vamos ao quarto ponto. Como podemos identificar uma pregação não bíblica? E a resposta é, podemos identificar uma pregação não bíblica quando ela tira o foco de Cristo e coloca o foco no homem como centro, não passando apenas de um discurso humano. E há bons oradores, diga-se de passagem. Quinto, de quem é a marca da insensibilidade espiritual? E a resposta é, a insensibilidade espiritual é a marca daqueles que não conhecem a Deus.
Tem gente que ouve falar de Deus, mas não tem aquele conhecimento íntimo, aquela intimidade com o Pai. Isso só vem através de oração, de arrependimento, de mudança e tantas outras coisas. Amém? Deus te abençoe, Cristo Jesus, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Por que o canal da Bíblia? Porque aqui a gente fala de Bíblia. Aqui não tem fuxico gospel, aqui não tem a vida de outros líderes. Aqui falamos da Bíblia, aqui a gente não fica brigando com ninguém, não é? Aqui falamos da Bíblia. E aqui você não tem só a revista da CPAD. Nós também falamos da revista da Betel, falamos da revista da CADB, da revista da Central Gospel e falamos da revista também da Conimadeb. São 5 escolas dominicais para quem gosta de escola dominical, que hoje está ficando cada vez mais raro. Crentes que gostam de escola dominical. Tem crente que gosta de culto de louvor, isso, aquilo. Não tem nada de mal no louvor. Não é? Se bem que os louvores hoje também é mais o foco no homem do que no próprio Deus. Mas para quem gosta de escola dominical, aprender, se aprofundar, mergulhar nas escrituras, então aqui é o canal para você. Amém? Deus te abençoe, Cristo Jesus, e divulgue esse canal para aqueles que gostam de estudar Bíblia. Como eu disse, quem gosta de fuxica é outro canal. Quem gosta de Bíblia é aqui. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.